Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez com mais um vídeo de Sousou no Frieren. E nesse vídeo eu vou contar uma história bem interessante que explica como um dos demônios mais perigosos, na verdade o mais perigoso de Sousou no Frieren, conseguiu se infiltrar em uma cidade. E para saber mais como que foi isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu acompanho o mangá de Sousou no Frieren praticamente toda semana. Então quando acabou a primeira temporada, eu continuei o que acontece no mangá. Então eu comecei a seguir o mangá após a primeira temporada. E se você quiser ver o primeiro vídeo, vai ter um link aqui na descrição e também no card no final do vídeo, que vai levar você direto para esse primeiro vídeo. Aí é só clicar lá e acompanhar toda a série até esse momento, beleza? Mas dito isso, vamos para o vídeo. E vocês vão lembrar que o capítulo passado terminou quando o Macht tinha avistado Weiss, que é aquela cidade que ele transformou em ouro e virou uma parte de Eldorado. E nesse momento, nesse capítulo, já mostra que o Macht matou uma galera de uma caravana. Então tinha uma caravana indo em direção a Weiss, aí ele viu lá, tava fazendo nada, à toa, resolveu ir lá e matar todo mundo. Só que tinha, nesse momento, um cara vivo. E embora esse cara estivesse vivo, ele estava ferido e caído no chão. E aí ele resolve falar o seguinte: olha, esses meus servos eram todos servos de alta classe, de alto nível. Quem diria que eu ia encontrar num lugar como esse um demônio tão poderoso? E o Macht, inexpressivo como sempre, vira e fala o seguinte: olha, esses seus servos eram treinados para matar? Porque eles são completamente inadequados para matar demônios. Porque embora nós sejamos parecidos com vocês humanos, a nossa força e os nossos reflexos são completamente diferentes. Então um ser humano que está acostumado a matar outros seres humanos, vão morrer tão rapidamente em uma batalha contra nós demônios, que não vai ter nem condição de perceber a nossa diferença. Eles vão morrer antes disso. E nessa frase, nessa fala, o Macht deixa bem claro que quem mata demônios são pessoas especializadas nisso. Um guerreiro que está acostumado a lutar contra outros humanos é a mesma coisa que nada. Não dá. Você tem que ser especializado nisso. E quando o Macht terminou de falar isso, aquele cara caído virou e falou o seguinte: olha, eu vou manter isso em mente, mas agora me diga o que você precisa para morrer. Ou seja, o cara tava lá no chão ferido e mandou meio que uma frase para dizer o seguinte: tá, e o que eu preciso fazer então para te matar? Ele tentou dar uma provocada no Macht ainda. E o Macht, sereno e calmo como sempre, só virou e falou o seguinte: você tem ideia da situação que você tá? Da posição que você tá? E aí esse cara, que parece até bem esperto, percebeu o seguinte: ele percebeu que o Macht até dialoga. Ele não é aquele demônio que sai matando todo mundo à torta e direito. Não, às vezes ele faz, mas não é sempre. Ele tem uma certa capacidade de dialogar. E aí ele falou o seguinte: aqui, você gosta de uma conversa, né? Então você pode esperar eu fumar meu último cigarro antes de me matar? Aí o Macht olha aquilo, acha curioso e fala assim: olha, você é um cara estranho, você é um cara exótico. Porque além de você estar com os pedidos todos estranhos assim, você não tem cheiro de sangue, mas o seu olhar é um olhar assassino. E aí o cara acha interessante essa análise do Macht e diz o seguinte: você percebeu isso porque eu sou um nobre detestável. E embora eu nunca tenha sujado as minhas mãos, eu já mandei vários dos meus companheiros nobres para a vala. Mas o meu consolo é que eles eram todos muito piores do que eu. E agora eu acho que eu estou sendo retribuído. E tudo bem, porque eu não consegui me livrar dessa culpa nem por um dia na minha vida. E ele falou uma palavra muito importante que pode ter salvado a vida dele. Você sabe qual é? A culpa, né? Que é um dos sentimentos que o Macht está querendo entender. Aí o Macht acha interessante e pergunta pra ele, faz aquela mesma pergunta que ele fez pra Solitar e pra outras pessoas também: o que é exatamente culpa e o que é malícia? E aí o cara também fica meio surpreso por saber que os demônios não entendem esses conceitos, e ele fala o seguinte: então você não entende o que é o conceito de mal, certo? Cara, isso deve ser muito agradável. Você também não deve ter um senso de justiça, o que também é muito agradável. O que esse nobre quis dizer? Que, de certa forma, não ter esse senso de justiça, não ter uma empatia, não sentir culpa, pode ser agradável para a pessoa, né? Porque a culpa, o remorso, são sofrimentos, é uma forma de sofrer, não é um sentimento bom. Então, ele estava falando que era agradável nesse aspecto. Pô, quer dizer que você faz tudo e não tem culpa que nem eu?
Porque ele disse que carrega a culpa das mortes que ele causou até hoje. Ele nunca esqueceu isso durante nenhum dia. Mas o Market não. Ele acabou de matar um monte de gente e tava lá, ó, nem aí. Então foi nesse contexto que esse cara falou isso. E é aí que vem um dos momentos mais interessantes do capítulo, porque o cara se identifica e conta um pouco da história de Weiss. E ele fala que o nome dele é Gluck, vocês já devem lembrar dos outros capítulos, e também ele conta a história de Weiss. E é o seguinte, segundo as palavras do próprio Gluck. Ele diz assim: Weiss é uma cidade onde todos os nobres corruptos e que perderam a batalha por poder na cidade imperial foram. Então assim, esses nobres estavam lá na cidade imperial fazendo aquelas brigas, aquelas intrigas por poder. Só que eles foram derrotados pelos nobres que atualmente comandam e eles não podiam ficar lá, porque possivelmente iam ser mortos. Aí eles foram para outro lugar. E o lugar que eles foram foi exatamente Weiss. E o Gluck também disse que é por causa desses nobres que Weiss se tornou um lugar cheio de malícia e repleto de corrupção. E também ele fala que esses mesmos nobres que fizeram todas essas coisas erradas lá na cidade imperial repetem os mesmos erros em Weiss. Eles continuam brigando, lutando por poder, porque poder realmente é uma coisa que vicia. Então eles continuam lutando como se nunca aprendessem. Então você vê que esse cara, no caso o Gluck, tem pelo menos algum senso de justiça. E ele também diz que em Weiss tem duas famílias que comandam. Uma é a dele, né? E também tem uma outra família. Eles são as duas famílias feudais, os dois senhores feudais que comandam Weiss. E ele disse que ele também não está imune a toda culpa, a todo erro, porque tanto ele quanto essa outra família usaram muita coisa de Weiss para benefício próprio, para benefício privado, e também instauraram um sistema um pouco autoritário. E ele descreveu Weiss com as seguintes palavras. Ele disse assim: em Weiss, os cidadãos continuam morrendo de fome enquanto a corrupção continua e a lei não tem nenhum sentido. E não, eu não tô falando do Brasil, eu tô falando de Weiss. E ele também diz que apesar de tudo, ele lamentava muito por essa situação. Ele não queria que fosse assim. Mas ele fala que o ser humano é uma coisa engraçada, porque ele sempre deixa pra depois, para resolver um problema depois, e só se arrepende da coisa na hora do juízo final. É aquela mesma situação que o Lernen tinha falado alguns capítulos atrás. E o Gluck também fala o seguinte: olha, embora eu tenha sempre postergado a minha ação, eu nunca tenha feito o que eu deveria ter feito, o meu filho era diferente. O meu filho, ele tinha um senso de justiça completamente diferente e não aceitava esse tipo de coisa. Então, na primeira oportunidade, ele chegou para aquelas famílias, os nobres e também a família que comanda Weiss, e pediu e falou para que isso parasse. E tomou alguma ação, tentou falar, tentou conversar, tentou fazer alguma coisa, né? Porque ele não aceitava isso. Só que o resultado foi que ele morreu. Ele foi morto e a justificativa é que ele se jogou da sacada. E não, eu não tô falando da Rússia, tô falando de Weiss. Porque na Rússia é meio assim, né? O cara fala alguma coisa, pô, caiu da janela, que pena, tropeçou na escada. Porra, ele era alérgico a cianeto. Que pena, quem iria adivinhar, né? Mas, de novo, não é nenhum outro país, é só Weiss. E o Gluck fala também que após a morte do filho dele, ele ficava pensando o seguinte: como que alguém pode fazer tamanha maldade, tamanha crueldade, sem pensar duas vezes, com tanta facilidade, por um motivo tão banal? Só que ele mesmo chegou à seguinte conclusão. E ele fala assim: olha, eu me perguntava como que alguém conseguia fazer isso. Mas eu percebi e eu entendi como é fácil quando eu mandei alguém fazer isso. Porque quando você tem um servo que faz tudo o que você falar, basta você falar uma palavra: mate, que ele mata. Então, fazer isso é uma coisa muito simples para quem está no poder. É uma linha que você cruza uma vez e fica muito fácil você cruzar ela várias e várias vezes. Então ele descobriu como que é e começou a usar isso mais vezes. E depois de ouvir isso, o Market pergunta se ele tá atrás de vingança pelo filho. Só que o Gluck diz que não é bem vingança ou não é só pela vingança. Que atualmente ele quer tornar o mundo um lugar que o filho dele gostaria de viver. Então basicamente agora, depois de perder o filho, ele resolveu tentar fazer um mundo diferente para o filho dele, em homenagem ao filho dele, né, em respeito à morte do filho dele, para que isso não seja em vão. Só que o Gluck acabou de fumar.
Então, teoricamente, o tempo dele tinha acabado. Mas ele, esperto do jeito que é e percebendo as dúvidas do Makt, ele resolveu propor uma aliança. Ele falou assim: olha, eu preciso da sua ajuda, e se eu tiver a sua ajuda, se você me servir, eu vou me dedicar muito a te explicar tudo sobre culpa, malícia. E olha que pouca gente entende tanto de malícia quanto eu, porque, cara, eu tô em Vice, no núcleo de toda a malícia que tem aqui no norte. Então ninguém melhor do que eu pra te ensinar isso, Makt. Então eu vou me dedicar a te ensinar o que é, e qualquer também outro sentimento. Qualquer sentimento que você quiser saber, eu vou te ajudar. Em troca disso, você me serve. Só que o problema é que a primeira missão que eu teria pra você, porque o Makt concordou, ele falou assim: tá, então qual é a minha parte do acordo? Aí ele falou: olha, basicamente me servir. Só que o primeiro trabalho que você vai ter vai ser relativamente complicado, porque é com relação à família rival da minha, e é aquela que provavelmente matou meu filho. Provavelmente não, certamente matou o filho do cara. E esses caras são muito bem vigiados, muito bem guardados, com soldados muito competentes. E aí o mangá corta e mostra um monte de soldado morto pra tudo quanto é lado, e o Makt matando um monte de gente. E mostra também que ele não fez isso uma vez, ele fez várias vezes. Por várias vezes o Gluck mandou o Makt ir pra cima dessa outra família, e o Makt ia, matava os seguranças todos e matava a pessoa. E com o passar do tempo, porque a história foi andando, não mostra no mangá, mas deu a entender que a história foi andando, o Makt foi fazendo isso várias e várias vezes, e matou 5 membros da família inimiga. E aí, um determinado dia, em uma outra situação, com o Makt e o Gluck já aliados, o Gluck recebe na sala dele o líder da outra família. Aquele cara que provavelmente foi o mandante da morte do filho. E aí, o cara pergunta: o que é exatamente isso? 5 pessoas da minha família morreram nos últimos tempos. E o Gluck respondeu de uma forma extremamente irônica e fala assim: olha, será que não foram alguns insurgentes? Será que você, sei lá, não mexeu com alguém poderoso? Não sei. E aí o cara fica revoltado e fala assim: ah, você vai se fingir de inocente agora? E eis que o Gluck responde isso: aqui, quando meu filho morreu, você se lembra do que você me falou? Você me questionou se eu não estava tendo apenas um delírio de perseguição. E é exatamente isso que você está fazendo agora. Então, meu amigo, você está só delirando. E agora, vá para casa descansar e certifique-se de fechar muito bem as portas. Ele deu um pra trás no cara e saiu. E deixou o cara assim, tipo, putz, o que eu faço agora? Porque ele ainda não sabia do Makt, mas tinha alguém ali que conseguia matar qualquer um, não importa a segurança que tinha. Então o cara ficou totalmente de mãos atadas. E então o mangá corta e mostra algum tempo à frente. Não fala exatamente quanto tempo passou, mas já dá pra perceber que passou pelo menos alguns meses. Porque nesse momento, Vice estava começando a progredir. Tava começando a mudar. Isso porque o Gluck começou a mandar o Makt matar um monte de gente, começou a eliminar os caras que faziam aquele monte de merda, e aí Vice começou a evoluir. E depois, inclusive, mostra o Gluck e o Makt juntos, já com uma relação muito mais próxima, mostrando que a aliança deles se consolidou. E nesse momento, o Gluck fala o seguinte: olha, Makt, eu tenho uma outra missão muito especial e complexa pra você. E o Makt, todo formal, fala: pois não? O que eu tenho que fazer? E é nesse momento que acaba o capítulo. E no capítulo seguinte, teremos um pouco sobre essa missão do Makt, teremos um pouco sobre como que ele lida com outros demônios, como que ele aprendeu magia humana e também como que ele conheceu o Denken. E é isso, se gostaram do vídeo, deixa um like aqui porque ajuda demais. E se não quiser perder mais sobre o Susanoo Frieren, sobre os vários vídeos que estão por vir ainda, se inscreva no canal, que senão você vai perder. Dê uma hypada aí porque também ajuda demais. Então era isso que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.